Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, sempre um prazer e uma alegria estar aqui com você. Bom, e temos vários fatos relevantes. Nós tivemos o Congresso aprovando um novo texto referente às emendas parlamentares que foram motivo de embates aí com o Supremo já há bastante tempo. O Flávio Dino assumiu no ano passado, mas vem desde Rosa Weber a questão do orçamento secreto, e o fato é que, de novo, o Congresso tenta driblar aquela questão da transparência. O pessoal entrou na Justiça questionando, não é, esse posicionamento, e também um projeto do Congresso que tenta liberar emendas que ainda estão retidas. A consultoria legislativa fala em 4,6 bilhões, o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fala em até 16 bilhões de reais de dinheiro retido. Só que até hoje o Congresso não entregou ao STF todo o mapeamento de quem destinou os recursos. O problema não é o projeto em uma cidade, um município e um estado. A questão é a transparência das operações, não é? Isso mesmo, Denise. Não só o PSOL, como o INAC. O Instituto Não Aceito Corrupção também peticionou na DPF 854, porque na nossa visão, essa resolução que o Congresso aprovou é a versão 4.0 do orçamento secreto. Óbvio que nós estamos caminhando, estamos dando passos no sentido de termos algum tipo de evolução em relação a este tema. Mas a verdade é que não há transparência total e absoluta. Não há rastreabilidade. O que se teve com estas resoluções é se usar a figura das lideranças partidárias, das lideranças de bancada, para ver estas figuras como testas de ferro para que haja a opacidade. Estas figuras, elas escondem a transparência desejável, não é? E é sabido que os líderes partidários, os líderes de bancada, Denise, eles não são escolhidos democraticamente. A sociedade não está representada por um líder partidário, por um líder de bancada. Essas pessoas não são escolhidas pelo povo. O líder de bancada, o líder de partido, são fruto de escolha interna, de bancada de partido político. Essas escolhas não são nada democráticas. Negociações entre eles. Claro, são negociações intramuros. Então, se quer passar a imagem de que isso está resolvido, mas não está. Isso é opaco e não há rastreabilidade, não há transparência, não há prevalência do interesse público. E esse interesse em manter e não se divulgar o nome do autor da emenda é porque tem alguma irregularidade. É alguma natural. coisa que não se quer que a sociedade saiba. Rastreabilidade é permitir que a sociedade possa fiscalizar de onde vem a emenda, para onde se destina o dinheiro. Nós estamos falando de orçamento público e na tripartição do poder, quem deve gerir o orçamento público é o poder executivo. Essa questão do poder de emenda do legislativo deveria ser uma excepcionalidade. E nós estamos falando de uma situação, Denise, que está indo na monta de 50 bilhões por ano. Então, o mínimo é a transparência. Bom, agora... O mínimo é a rastreabilidade, que não existe. Bom, e hoje o Flávio Dino mandou intimar o governo federal, Câmara e Senado para eles se manifestarem até 10 dias a respeito dessa ação do PSOL, não é? Que ele precisava ser motivado a participar novamente dessa questão, ele não podia tomar iniciativa, por mais que não tenha gostado do texto aprovado pelo Congresso. Isso pode levar a novos impasses em relação à liberação das emendas, porque a gente tem visto é que a consequência pior, talvez, para toda a economia, é atraso na aprovação do orçamento. Sem sombra de dúvida. O PSOL e o INAC peticionaram e nós estamos questionando que essa resolução, na verdade, ela está em dissintonia, em desrespeito aos ditames da Constituição. O ministro Flávio Dino tem sido bastante corajoso em relação ao cumprimento das normas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal
tem sido fiel da balança em relação aos princípios constitucionais, da publicidade, da moralidade, da prevalência do interesse público. E é muito importante que se tenha em mente isso, o interesse da sociedade e o valor, o cumprimento, a aplicação da Constituição. É isso que deve prevalecer ao final das contas. E vamos falar de um outro tema que chamou muita atenção hoje, foi o fato de Eduardo Bolsonaro ter decidido se licenciar. Houve muita discussão nas últimas semanas a respeito dele assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara pela relação que ele tem com os Estados Unidos. Se imaginava até qual poderia ser o foco da atuação dele. Houve muita especulação quanto à possibilidade dele ter o passaporte cassado. Hoje Alexandre de Moraes negou uma ação do PT nesse sentido, mas ele decidiu ir para os Estados Unidos, ficar por enquanto nos Estados Unidos, segundo ele, para de lá ele buscar justas punições para Alexandre de Moraes e a Gestapo da Polícia Federal. Outro deputado vai ser indicado para a comissão, mas se especulou muito o real motivo de Eduardo Bolsonaro estar indo embora, porque aqui ele poderia ter uma atuação mais firme e qual a possibilidade dele conseguir alguma punição para um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil lá nos Estados Unidos. Pois é, Denise, esses episódios todos são no mínimo pitorescos. Primeiro, é interessante lembrar que Eduardo Bolsonaro chegou a ser, entre aspas, indicado pelo seu pai Jair, quando era presidente, para ser chanceler do Brasil, porque ele já tinha trabalhado numa lanchonete fritando hambúrguer, né? E por essa condição, imaginou o presidente que ele poderia vir a ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores. Prevaleceu o bom senso e o Senado sequer votou essa indicação estapafúrdia, né? Isso sequer foi votado. Agora, está se falando, está havendo esta cogitação, este debate de que autoridades internacionais poderiam aplicar punições ao ministro Alexandre. Eu fico pensando o seguinte, vamos inverter. Será que seria possível o Supremo Tribunal Federal também aplicar punições ao senhor Donald Trump, porque está suspendendo a aplicação da mais importante lei da história de combate à corrupção, a FCPA, sem ouvir o Congresso? Porque deixar de se aplicar a mais importante lei da história do combate à corrupção sem ouvir o Congresso é uma aberração. Várias decisões do senhor Donald Trump estão sendo suspensas por ordem judicial nos Estados Unidos. Se nós formos pensar nessa cogitação que o senhor Eduardo Bolsonaro cogita, então, invertendo-se a ordem de raciocínio, também poderíamos imaginar que o Brasil, por hipótese, poderia pensar em aplicar punições ao senhor Donald Trump por abusos cometidos lá, ou ministros da Suprema Corte Americana por abusos cometidos lá. Isso é uma aberração. Nós temos um instituto no direito internacional chamado soberania. Não é possível imaginar que autoridades do Poder Judiciário americano possam aplicar punições a atos cometidos por autoridades brasileiras. Isso é uma loucura. Mas as acusações são pesadas. Bolsonaro, o ex-presidente, falou hoje que o filho estaria indo embora também, fugindo, tentando escapar do nazifascismo aqui no Brasil. Você usou a palavra fugindo, né? Fujões que quiseram ser chanceler por ter fritado hambúrguer, né? As pessoas tiram as suas próprias conclusões, né? Essas pessoas que foram eleitas pelo povo para ocupar o mandato, normalmente, quem é eleito pelo povo para ocupar o mandato, o que se espera de alguém que tem um mandato popular é que cumpra o mandato, né? Você assumir uma responsabilidade numa democracia, a expectativa é que o mandato seja cumprido, né? O abandono de um mandato popular normalmente não é bem interpretado pelo povo, né? Isso é visto muitas vezes como um ato de covardia política. A conferir qual foi a real motivação. Nós temos apenas um minuto para falar da lei da ficha limpa, que iria à votação hoje, não foi, sim, mas está lá o projeto ainda no Congresso. Não foi a votação e se registre que o senador Alessandro Vieira interpôs um recurso hoje pedindo que o projeto fosse examinado pela CCJ e foi um recurso muito bem colocado porque não houve sequer uma audiência pública, nem na Câmara, nem no Senado, e esse pedido foi oportuno. Mas, infelizmente,
houve a rejeição do recurso, mas o fato é que foi retirado de pauta. Por quê? Porque não havia consenso. E não há consenso, e dá para compreender por quê. Porque tudo se deliberou até agora com urgência de votação, sem debate, sem audiência pública, sem exame pelas comissões. O projeto, um dos poucos no Brasil que está em vigor, fruto de projeto de iniciativa popular. Muito cuidado ao se querer destroçar a lei da ficha limpa. Perfeito, fechamos por aqui. Eu agradeço muito a presença de Roberto Liviano, procurador de Justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigada. Como sempre, convido você, Roberto Liviano Oficial, me siga no Instagram e continuamos o debate. Obrigado, Denise. Obrigado a você que me acompanhou hoje aqui. Até a próxima. Com vocês.